Voltando aqui. Estamos voltando. Vamos ver como que faz agora. A Manu já chegou. Podem ir chegando, pessoal. Gabriel aí, Aparecidos. Cadê o Mário? Então vamos esperar o Mário voltar, que ele vai contar uma resposta que ele não contou pra ninguém ainda, hein? Inédito. E formulem suas perguntas enquanto isso. O Mário tá chegando aí? Tô na área já. Ah, pra mim não tá aparecendo aqui. Ah, foi. Aí. Então, vamos lá, Mário. O que você ia contar pra Bom, gente? a pergunta era sobre o tipo, sobre eventuais constrangimentos, né? Por ter escrito uma biografia de um personagem controverso como o Marighella. Evidentemente que isso acontece num país que vive o clima que a gente vive hoje. Então é curioso que no final de 2012, quando a biografia, ela de certa forma, ela não foi reconhecida somente, digamos assim, por, por, pela esquerda, pelo leitorado de esquerda, mas também pelo de direita. Ou seja, pessoas de esquerda pegavam a biografia e diziam: isso é uma vida a ser reivindicada, né? Isso é uma vida a ser aplaudida. Pessoas de direita pegavam a biografia e mostravam: tá aqui, esse cara é um bandido. Olha, então, por exemplo, na época da luta armada, né? Você está me ouvindo, né, Vinícius? Tô te ouvindo. Tava travando um pouquinho, mas tô te ouvindo. Na época da luta armada, por exemplo, é evidente que a opinião dos leitores diverge, mas a matéria-prima estava ali. Foi assim que as coisas ocorreram. Foi isso que o Marighella fez, disse, na medida do que foi possível contar, ele sentiu e ele pensou. Hoje, a barra é muito diferente. Por exemplo, no segundo semestre do ano passado, uma instituição cultural de grande importância no país tinha me convidado para fazer uma palestra sobre a biografia Marighella, para falar mais como ela foi elaborada, né, como ela foi pesquisada, como ela foi concebida, né, escrita, e às vésperas, quer dizer, do anúncio do evento, o evento foi cancelado porque o pessoal disse: ó, Marighella não dá. Então, mas eu sou peixe pequeno nisso, porque quem mais sofreu até agora com a intolerância em curso no país foi o filme do Wagner. Porque o filme Marighella era para ter estreado no ano passado. Ano passado. Ele foi alvo de uma série de ações, de decisões, de intimidações, de constrangimentos, de dificuldades, que na prática configuram censura. Eu posso falar sobre isso se quiserem mais elementos. Mas esse é o país de hoje, porque as pessoas têm dificuldade de entender o seguinte: ninguém é obrigado a gostar do Marighella, nem a não gostar dele, sabe? Mas é uma história do Brasil, sabe? Tem gente que se identifica com os bandeirantes, tem gente que não se identifica com os Pois bandeirantes, é. tem gente que se identifica com o Zumbi dos Palmares, e tem gente que discute se o zumbi existiu. Você não vai apagar, você pode achar Carnaval do Rio de 2019. A Mangueira, né, dizia que não veio do céu nem das mãos de Isabel, né, abolição, né, enquanto a Vila Isabel dizia na Avenida os herdeiros de Isabel. Os fatos são os mesmos, mas a interpretação é absolutamente diferente. Então, no caso do Marighella, há esse ambiente do fim de 2012, ele morreu. Quer dizer, a intransigência, a intolerância e o avanço do extremismo de direita, fascistoide mesmo, né? Vamos usar as palavras que têm que ser Corretos. usadas, fizeram que o nome Marighella, né, provocasse urticária nas pessoas. O livro que eu escrevi consta ser o volume biográfico mais premiado da história do Brasil.
recebeu 6 prêmios. Isso não existiria se ele fosse um livro que fosse um panfleto, só de um panfleto político, defendendo um segmento X ou Y. Só que é o seguinte, eu contei as coisas como elas aconteceram. E houve, de fato, certa historiografia oficial tentou eliminar as pegadas do Marighella da vida do país. Eu não me identifico com o Marighella em muitas coisas, e me identifico com outras. Mas elas aconteceram. Quando que eu não me identifico com o Marighella, por exemplo? Bom, o PCB, sabidamente, isso é sabido, isso não foi novidade do meu livro, que eu faço. Uhum. Talvez eu tenha perdido muitas informações inéditas, mas o PCB, Essa não. muitas vezes em troca de apoio eleitoral, a troca de apoio eleitoral, ele era pago, né? Ademar de Barros, né, um governador paulista que consagrou o mote rouba, mas faz, foi apoiado pelo Partido Comunista, pelo PCB, em 1947. Sabe? E um dirigente contou, não, ele pagava e tal, entregava o dinheiro na casa do grande arquiteto Vila Nova Artigas, militante do PCB, e o Marighella que ia pegar. O Marighella tinha um lugar lá no comitê estadual, regional, dirigente do PCB em São Paulo. Então, o que eu sustento é o seguinte, ninguém tem que ir ao cinema, não, mas é um direito de quem quiser ir ao cinema e ver o filme, assim como quem quiser ler o livro, lê. Então, Vinícius, é o seguinte, tem uma imensidão de eventos literários para os quais eu nunca fui convidado, porque para falar sobre o Marighella. Eu te falei, quer dizer, bom, o Marighella, vamos lá. Eu não gosto, o risco do cabotinismo, mas eu vou tentar contextualizar. Vamos lá. Uhum. Marighella é um livro que vai para a 9ª reimpressão agora. Quer dizer, graças à generosidade do público, dos leitores, ele é um sucesso. É um sucesso de crítica também. Como eu falei, um livro recebeu 6 prêmios. Eu tive a imensa honra de ter o livro sido a base, a inspiração do filme do Wagner, com uma equipe maravilhosa. O que é o elenco, o que é a equipe técnica do filme do Wagner, sabe? É uma maravilha. Só que é o seguinte, em alguns lugares não tem, eu não vou ser convidado. Não vou ser convidado porque não querem ouvir falar sobre Marighella, ou talvez sobre outras coisas, mas é do jogo, é da vida. Eu, como jornalista, eu nunca me interessei, nunca me seduziu fazer o fácil, sabe? Escrever sobre unanimidades, sabe? Não. Meu próximo biografado chama-se Carlos Lacerda. É um dos personagens mais amados, talvez o personagem mais amado e odiado do Brasil do século XX. É um dos personagens mais controversos da história republicana. Eu tenho gosto de escrever. Assim como com Marighella, eu não vou julgar o Carlos Lacerda. Não sou juiz de personagem. Nem promotor contra personagem, nem advogado contra personagem. Eu conto as coisas. Cabe a cada leitor formar o seu próprio juízo. E eu tento contar, evidentemente, da maneira mais prazerosa, encantadora possível, né? Mas o juízo, a opinião, ela é do leitor. Boa, boa. Outra pergunta que fizeram aqui, você meio que falou isso, mas vamos formalizar a pergunta e tentar deixá-la mais em tópico, assim, para as pessoas anotarem aí e salvarem. O Pedro que perguntou: quais filmes sobre o Marighella que você recomenda? Então, as pessoas podem começar a se interessar pelo assunto por algum filme, algum documentário, imagino. Quais você indica? Olha, no cinema, o Marighella, ele, como eu falei, ele foi objeto de vários documentários. Repito aqui, o primeiro, por ordem cronológica, é do Chris Marker, Chris tem no YouTube. E eu sei porque tem uma galera que botou agora muito filme do Marquer, não sei se foram franceses ou brasileiros, no YouTube. De graça. Quarentena. Tem também para ver na internet o filme do Silvio Tender, que, salvo engano, se chama Retrato Falado de um Guerrilheiro. Tem o filme da Isa Greenspoon Ferraz, que se chama Marighella. É um filme no qual eu sou acreditado generosamente pela Isa como consultor especial. Tem um filme desse
cineasta argentino-baiano, Carlos, bom, agora me falta o nome dele, que se chama, e acho que também está na rede, que se chama Quem Samba Fica, Quem Não Samba Vai Embora. Bom, isso, minha gente, é um samba, e foi o título de um documento que o Marighella escreveu numa polêmica com militantes da ALN de São Paulo, mais veteranos, egressos do PCB, que estavam achando que a organização estava preocupada excessivamente com ações armadas, e o Marighella meio que falou, mas é isso mesmo, e quem samba fica, quem não sabe, é trabuco na cintura, e quem samba fica, quem não samba vai embora. São quatro documentários, já que eu me lembro que eu acho que o espetáculo Sei. sobre Marighella, feito pelo pessoal do grupo de teatro, Oi Nós Aqui Travês, é um dos mais longevos grupos, companhias de teatro do país. Eu morava nos anos 80 no interior do Rio Grande do Sul, sou carioca, passei 10 anos morando no interior do Rio Grande do Sul, já assistia, assistindo nisso, comandado, dirigido, coordenado pelo Paulo Flores, um cara muito talentoso. Então, isso tudo se encontra. Então, são retratos, são fragmentos do Marighella, mas é evidente que quem passou 9 anos investigando a vida do Marighella teve condições de contar não apenas mais, mas teve condições de descobrir uma infinidade de coisas do Marighella, como, por exemplo, que o Marighella morreu desarmado. Ele foi fusilado por ao menos 28, 29 policiais na Alameda Casa Branca e fuzilaram um homem desarmado, mas bom, uma infinidade, são centenas de novidades, mas eu tive muito tempo para trabalhar. Eu sou um repórter, né? Eu não sou um opinionista, sou um repórter. Sim, sim. Eu sou obrigado a saber fazer, que é apurar informação, sou um escritor, né? Tento contar isso da maneira mais saborosa e, ao mesmo tempo, criteriosa, rigorosa possível. Bom, vou pedir para as pessoas enviarem mais perguntas, quem tiver, e vou fazer uma última pergunta aqui. Se aparecer mais perguntas, a gente ainda faz, mas para encerrar o papo, Mário, você mencionou justamente o Carlos Lacerda. Naquela nossa entrevista perdida, você falou muito sobre o que você anda fazendo sobre esse livro. Então, vou te repetir a pergunta aqui para a gente ouvir, para a gente registrar, né? Há quanto tempo você já está nesse livro do Lacerda? E o que vem por aí? E até mais importante, quando que vem por aí? Como que está o andamento desse livro? Tem uma coisa que você já mencionou, tem muita coisa inédita, né? Tem por exemplo, uma coisa que você não vai contar aqui que eu já sei é que você no livro vai revelar o que de fato aconteceu no naquele famoso atentado ao Lacerda. Bom, fala aí um pouco sobre como está a sua pesquisa e seu trabalho nesse livro. Em que fase do livro você está? Já está escrevendo as coisas, ainda está apurando? Como que tá? Não, estou na apuração, Vinícius. Eu comecei a apuração do livro em 2015 e é tem muita coisa. O Lacerda, ao contrário do Marighella, ele teve muito da vida pública dele registrada, né? O Carlos Lacerda, bom, Carlos Lacerda foi jornalista, foi escritor, foi cultista, foi dramaturgo. Carlos Lacerda foi pintor. O Carlos Lacerda foi compositor, fez letra de música, junto com Jorge Amado na letra, melodia de Dorival Caymmi. O Carlos Lacerda foi um homem de ideias, um homem que marcou o Vejam século só as XX. conexões, né? Só dos Estados Unidos são 1.400 documentos citando Carlos Lacerda. Dá dezenas de milhares De de, pai. de páginas e assim de outros países também. No Brasil, muita coisa, quer dizer, muita novidade. A impressão, às vezes, que eu tenho que Carlos Lacerda, essa é uma convicção já. O Carlos Lacerda que eu conheço hoje não é o Carlos Lacerda sobre quem se contou a história. Para quem não conhece a história do Carlos Lacerda, ele foi vereador no Rio, foi deputado federal, o mais votado do país 2 vezes. Ele foi governador da Guanabara. Guanabara era o que hoje é o município do Rio, mas foi um estado. Ele começou a vida, não começa, mas ele ganha projeção nacional como militante vinculado ao Partido Comunista e Sim. vai, nos anos 50, ser um dos símbolos, né, um dos principais arautos da direita brasileira. Ele apoia o golpe de Apoia Estado o de golpe. 64 e depois, logo depois, meses depois, ele passa para a oposição e vai se aliar no movimento chamado Frente Ampla ao próprio PCB, que era clandestino, o Partido Comunista,
ao ex-presidente Juscelino Kubitschek e ao ex-presidente João Goulart. Ele tinha sido um opositor muito duro em relação aos dois, que bom, tinham reagido à altura. Né? O Carlos Lacerda acaba, em 1968, preso e tendo os direitos políticos cassados. Bom, e assim ele vive no ostracismo político até 1977. Tem muita coisa. A vida dele vai ser contada em 2 volumes. Um primeiro vai do nascimento, um pouco antes do nascimento, 1914 até 1961, quando há a crise da renúncia do presidente Jânio Quadros, e o segundo vai até a morte dele. O primeiro, a biografia vai ser publicada pela Companhia das Letras. O primeiro volume vai sair no final de 2021 e o segundo volume no final de 2022. Carlos Lacerda dá muito trabalho. Para mim, ele dá mais trabalho hoje do que deu no passado para os antagonistas. Ele é um grande personagem e eu acho que eu penso muito nisso, né? Tanto quanto Marighella, um personagem espetacular, como Marighella, mas há uma diferença entre ambos, que não faz um ser pior e um ser melhor do que o outro como personagem. Eu me preocupo como Uhum. personagem, né? Personagem de relato jornalístico e literário. Que o Marighella, na primeira metade da década de 30, ele embica para a esquerda e até o fim da vida ele segue aí. Claro, com aquelas guinadas típicas do PCB, mais para a esquerda, mais para a direita e tal, mas essa é a história do Marighella, a história do militante revolucionário, militante de esquerda, militante comunista. E o Carlos Lacerda não tem a história linear. Ele é sempre Carlos Lacerda. Alguém observou, certa vez, que mesmo quando estava no centro, o Carlos Lacerda era um extremista. E, e é isso, ele vai, volta e ele tinha, quer dizer, os adversários, não, os inimigos, chamavam a atenção para o que diziam ser a falta de coerência dele. O Carlos Lacerda dizia o seguinte, olha, se eu tenho uma ideia, alguém vem com uma ideia melhor, o caminho eu mudo de ideia, eu não sou burro. Pronto. E assim, é um argumento forte, pode se convencer por ele ou não, né? Mas, bom, é Sim. isso. Nessa quarentena aqui, Carlos Lacerda está me dando muito trabalho. Eu imagino, como que você está fazendo, por exemplo, você falou uma coisa muito curiosa da diferença entre os dois, enquanto um era clandestino, o outro era um homem público muito presente, né? Por exemplo, o Lacerda escrevia em jornal, então tem colunas diárias, tem tipo. Imagino que tem muito texto para você ler. Você vai tentar ler tudo? É possível? É impossível? Não, tudo ninguém lê, Vinícius, não existe isso. Você tenta ler tudo. Eu tento ler tudo. Mas é óbvio que eu não vou conseguir ler tudo. Alguma coisa há de se ter perdido. Então, óbvio que eu vibro quando eu acho, por exemplo, uma coluna que não saiu, que era para sair na tarde de fim da manhã de 24 de agosto de 1954, que ele desistiu de publicar porque o irmão falou, não, ela é radical demais. E não saiu. Horas antes, o presidente Getúlio Vargas se matou. Ele era o grande antagonista público do presidente Getúlio Vargas. Ex-ditador, né? Sim. Ex-ditador cuja polícia tinha botado o Lacerda várias vezes em cana, né? O Lacerda era militante de esquerda. Então, quando você acha um documento desse, pô, você vibra, né? Pô, achei um documento desse, pô, obviamente que ele tem, você dá um peso para ele. O objetivo é ler tudo. Mas é óbvio que um homem que está escrevendo todo dia no jornal, você sabe por onde ele anda e tal. Mas, no caso do Lacerda, o mais, não só dele, mas o mais prazeroso é descobrir o que está por trás das manifestações públicas, o que era a vida dele, né? É, por isso, quer dizer, é diferente. O Marighella, porque quando eu falo, o pessoal pergunta qual é a maior dificuldade para contar a história do Marighella. Aí eu falo, é combinada. Por quê? Certa historiografia, como eu disse, tentou apagar o Marighella da memória nacional, só que ele passou a vida inteira tentando eliminar as próprias pegadas. Ele mesmo, Não é. porque fosse paranoico, a história mostrou para escapar de prisão, de tortura, de morte. Então, é muito difícil. O Carlos Lacerda tem muito registro. O Carlos Lacerda, com 21 anos, ele é um militante da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era um grande movimento, uma frente popular, um movimento de massas. Era Sim. um militante jovem de maior projeção no país. Então, eu sei de que evento ele participou, eu sei o que ele falou, eu tenho as fotos. O Marighella era mais difícil, quando o Marighella era deputado era mais fácil.
Eu tenho os discursos do Marighella na Câmara, né? Mas o Carlos Lacerda tem essa overdose informativa. E um dos grandes perigos, eu vivi isso com o Marighella, uma das grandes ameaças ao escritor, ao narrador, é a seguinte: ele ser soterrado pela apuração monumental. Se quiser contar tudo, a conta de Não tem tudo, como. vai ficar um negócio chatíssimo, vai ficar um relatório, um negócio enfadonho, que só tarado por história vai ler. Então, quer dizer, eu tentei fazer o Marighella para tentar fazer o Lacerda, que é uma narrativa, como se fosse um romance, só que tem uma diferença fundamental. Tudo ali É tem checado, fonte. né? Nada foi inventado. O Marighella tem 2.560 notas sobre fontes no final. Eu não encho o saco de ninguém com aqueles numerozinhos, referência, nota de rodapé, respeito muito o pessoal da academia. Marighella, o grosso da uma parcela expressiva da bibliografia é produção acadêmica, mas eu ponho no final. E, para te dizer a verdade, não sei se eu já vi algum outro livro com 2.560 notas sobre fontes, mas eu tento contar a história. É gozado, uma outra vez eu já vi alguém dizendo, não, ele contou a história do Marighella de forma romanceada. O livro tem 2.560 notas sobre fontes. Eu prefiro interpretar assim, o sujeito achou que o livro é bem escrito, né? E, Exatamente, é. e agora, bom, o Lacerda são 2 volumes, né? É muito trabalho pela frente. Imagino. Não, e é muito legal. Por exemplo, a minha experiência, justamente, como a gente não tem. A gente lê o livro, mas não tem acesso a todas as suas fontes, né? As entrevistas, mas mesmo os documentos. Por isso que foi muito legal ler o Porquê Resistir à Prisão e ver o quanto você foi fiel ao que está escrito aqui, por exemplo. Então, é muito legal essa experiência. O pessoal não mandou mais pergunta, então eu vou te agradecer, Mário, pela participação. A gente ficou mais de uma hora aqui conversando. Te agradecer muito pela participação. O Rodrigo aqui escreveu, né? Saudades das colunas do Mário na Folha. Acho que quem quiser te encontrar agora te encontra mais no Twitter, né? Não vai estar mais ocupado escrevendo livro, né? Cara, eu tenho perfil no Twitter, no Instagram e uma página no Facebook, é o que eu tenho, mas o trabalho o trabalho que o Carlos Lacerda me dá, ele, ele ocupa boa parte do meu tempo. Boa, Mário. Te agradecer então mais uma vez. Brigadão. Valeu, pessoal que acompanhou até agora. Muito obrigado aí, Mário. Até mais, então. Valeu, Vinícius. Abração, cara. Tchau, tchau. Abraço. Valeu. Vou encerrar aqui.